Olá a todos, e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu quero compartilhar uma história que aconteceu comigo ontem à noite. É algo pequeno, sutil, mas que me deixou com uma pulga atrás da orelha de um jeito que poucas coisas conseguiram. E tudo começou com um simples teste de câmera. Como vocês sabem, eu gosto de mexer com equipamentos de filmagem, testar os limites deles. E ontem, antes de ir para a cama, decidi deixar minha câmera gravando no corredor de casa. O objetivo era bem simples: testar o desempenho dela em baixa luminosidade. Eu queria ver como ela lidava com a escuridão, se conseguiria captar detalhes com apenas a luz fraca que vaza da sala pelas frestas da porta. Não havia nenhuma expectativa de gravar algo estranho. O corredor estava como sempre, silencioso, com tudo no seu devido lugar. A casa inteira estava quieta. Eu posicionei a câmera em um tripé baixo. Apontei para o comprimento do corredor. Dei o play e fui para o meu quarto, sem pensar duas vezes no assunto. Para mim, era só mais um teste técnico. Nada mais. Já deitado na cama, quase pegando no sono, eu ouvi um som. Veio do corredor. Foi um estalo seco, não muito alto. Sabe aquele barulho característico que a madeira faz? Às vezes por causa da mudança de temperatura ou da umidade. Foi exatamente isso. Não foi um som que me assustou, nem nada do tipo. Foi um estalo comum, daqueles que a gente ouve o tempo todo em qualquer casa. Mesmo assim, minha curiosidade falou mais alto. Levantei a cabeça, olhei na direção da porta do quarto, que estava entreaberta, e espiei o corredor. Não vi absolutamente nada fora do lugar. Nenhuma sombra estranha, nenhuma porta se movendo. A mesma luz fraca, a mesma quietude de antes. Na hora, meu primeiro pensamento foi o mais lógico. É só a casa trabalhando, a estrutura se acomodando. Acontece o tempo todo. Voltei a deitar, me cobri e, sinceramente, esqueci do assunto quase que imediatamente. A noite seguiu tranquila, sem mais nenhum barulho, e eu dormi profundamente. Foi só na manhã seguinte, quando me lembrei da câmera gravando, que a coisa toda começou a ficar genuinamente estranha. O redeman. A primeira coisa que fiz foi pegar a câmera e transferir o arquivo para o computador. Eu estava curioso, não pelo estalo, mas para ver o resultado do teste de baixa luz. Abri o vídeo no meu programa de edição e comecei a assistir. A imagem estava granulada como esperado, mas captava bem a silhueta dos móveis. Avancei o vídeo até o ponto em que eu me lembrava de ter ouvido o barulho. Encontrei o momento exato, porque eu me lembrava do horário no relógio. E foi aí que a estranheza começou. Eu assisti aquele trecho 1, 2, 5 vezes. Nada. O vídeo continuava perfeitamente silencioso. Eu olhei para o waveform, aquela representação gráfica do áudio. Era uma linha quase reta, indicando silêncio absoluto. Não havia nenhum pico, nenhuma pequena ondulação que pudesse indicar um som, por mais baixo que fosse. O estalo que eu ouvi de forma tão clara e nítida simplesmente não estava lá. Era como se ele nunca tivesse acontecido. Minha mente lógica imediatamente começou a procurar por explicações. A primeira e mais óbvia seria uma falha no microfone. Microfones internos de câmeras não são os melhores do mundo, especialmente os de modelos mais antigos. Eles podem falhar, podem não captar certas frequências. Talvez o estalo tenha sido muito agudo ou muito grave para o microfone registrar. Outra possibilidade era o ruído ambiente. Embora a casa estivesse silenciosa para mim, sempre existe um ruído de fundo, menos a geladeira em outro cômodo. O zumbido de um aparelho eletrônico. Talvez esse ruído de fundo, mesmo que baixo, tenha mascarado o estalo na gravação. E claro, existe a chance de o som ter sido mais baixo do que eu me lembrava. Um ruído tão sutil que se perdeu completamente no processo de gravação digital. Todas essas são explicações plausíveis. Eu mesmo já vi isso acontecer antes, em outras gravações. Um som que parece alto ao vivo, mal aparece no vídeo. É normal. Mas algo dentro de mim não estava satisfeito com essas respostas. O som que eu ouvi não parecia sutil. Foi um tec bem definido. A parte que realmente começou a me incomodar
foi a discrepância entre a minha memória auditiva e a evidência digital. Eu me lembrava do som com uma clareza impressionante, mas a câmera, meu gravador objetivo da realidade, dizia que nada aconteceu. E a imagem também não ajudava. Eu analisei o vídeo, quadro a quadro, nenhuma vibração na parede, nenhuma porta tremendo, nenhuma sombra se movendo minimamente. O corredor estava estático, como uma fotografia. Se a madeira estalou, ela não deixou nenhum vestígio visual. Era a minha palavra, a minha experiência sensorial, contra o registro frio e imparcial da máquina. E a máquina estava dizendo que eu estava enganado. Isso me deixou pensando. Será que eu imaginei? Será que foi um som na minha cabeça? Um daqueles fenômenos auditivos que acontecem quando estamos quase dormindo? É possível. Mas não parecia assim. Parecia real, externo, vindo de um ponto específico no espaço. E essa incerteza, essa falta de prova, era mais inquietante do que o próprio som. Movido por essa inquietação, decidi fazer mais um teste hoje à tarde. Eu queria verificar se a câmera era de fato capaz de gravar sons semelhantes. Peguei a mesma câmera, coloquei no mesmo lugar no corredor, com as mesmas configurações, e então comecei a recriar os ruídos. Dei um peteleco na parede. Gravei. Bati de leve na porta de madeira. Gravei. Andei pelo corredor e forcei o assoalho a ranger em um ponto específico. Gravei. Até tentei imitar o estalo com os dedos. Depois, levei a câmera de volta para o computador e analisei cada um desses novos clipes. O resultado foi o que eu esperava, mas também o que eu temia. Todos os sons, sem exceção, foram gravados perfeitamente. O peteleco na parede, o toque na porta, o rangido do chão. Todos eles apareceram claramente na gravação, com picos visíveis na waveform do áudio. A câmera não tinha problema nenhum em captar pequenos ruídos secos no corredor. Ela funcionava perfeitamente. Todos os sons foram registrados, exceto aquele estalo da noite passada. Isso me deixou com apenas duas conclusões, e nenhuma delas é totalmente satisfatória. A primeira é a explicação técnica e racional, por uma combinação muito específica de fatores: frequência, distância, ângulo do microfone, ruído ambiente daquela noite em particular, menos aquele som específico. E apenas ele não foi captado. Foi uma falha estatística, uma anomalia de 1 em 1 milhão. É a resposta mais provável, e a que minha mente lógica quer aceitar. A segunda conclusão é mais perturbadora. É a ideia de que certos sons, certas experiências, talvez existam apenas para a percepção humana, no momento em que acontecem. É como se fossem feitos para serem ouvidos, mas não para serem registrados. Uma experiência pessoal e intransferível. Um evento que desafia a documentação. Eu sei que parece algo tirado de um filme de suspense, mas a sensação é genuína. Aquele estalo existiu para mim, e apenas para mim. No momento em que tentei provar sua existência, ele desapareceu, deixando para trás apenas o silêncio digital. Não estou dizendo que foi algo sobrenatural. Provavelmente não foi. Mas essa experiência me fez pensar sobre a natureza da percepção e da realidade. O que é real? Aquilo que vivenciamos com nossos sentidos, ou aquilo que podemos provar e medir com nossas tecnologias? E quando os dois não batem, em qual deles devemos confiar? Essa história toda me mostrou que às vezes o mais estranho não é o que aparece numa gravação. Não é a sombra inexplicável ou a voz misteriosa. Às vezes, o mais estranho é o que não aparece. É o silêncio onde deveria haver som. É o vazio onde deveria haver uma prova. É a ausência que nos assombra mais do que qualquer presença. A câmera capturou horas de um corredor vazio e silencioso, mas a minha memória guarda o registro de um único som que quebrou esse silêncio. Um som que aparentemente só existiu para mim. E essa, para mim, é a parte verdadeiramente intrigante de toda essa história. Obrigado por ouvirem esse meu relato. Eu adoraria saber se algo parecido já aconteceu com vocês. Deixem seus comentários aqui embaixo. Vamos conversar sobre isso.
E se você gostou desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima.